Ó, essa é a nossa terceira aula de TI e tem algumas coisas que eu quero comentar aqui sobre o trabalho que a gente vai ter nas próximas semanas e sobre os procedimentos que eu gostaria de ter com vocês para a gente poder dar um acompanhamento mais consistente para o trabalho de vocês, tá? A primeira coisa que eu quero falar vocês já devem saber que eu criei uma pastinha de material didático para a gente no Google Drive. Eu vou mandar o link para vocês aqui no bate-papo. Eu já mandei esse link, se eu não me engano, mas é, eu tenho essa pasta aqui que qualquer pessoa com link pode ler, né? E dentro dessa pasta, eu vou. Deixa eu mandar aqui para vocês o, o link. Tem os templates e tem um template GDR. E essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje. No template do GDR, o GDR a gente vai entregar ele bem mais para frente, né? O GDR a gente recebe ele, na real, só no dia 4 de outubro é que a gente vai receber a primeira versão do GDR. Mas, o que acontece? No GDR tem uma tabela que eu preciso que vocês já comecem a preencher, que é essa tabela de produção aqui, ó. Eu tenho um zoom aqui para dar. Tem, beleza. Nessa tabela de produção aqui, ó, que é a sua lista de tarefas, entendeu? Lista de qualquer tarefa, tá? Qualquer tarefa, tipo, escrever o pitch é uma tarefa. É, alimentar os animadores é uma tarefa, sei lá. Eu não sei quais tarefas que vocês estão escrevendo para o jogo de vocês, mas com certeza, se a gente está fazendo um jogo 3D, tem modelagem de assets. Então, por exemplo, você tem um asset que você tem que modelar, então eu quero que vocês coloquem, na verdade, uma descrição do que é esse asset, né? Então, sempre, eu estou fazendo aqui a Lhama. A Lhama é um personagem jogável, beleza. Tá modelado? Tá colorido? Já tem um FBX na Unity? Já tá com script? Deu algum erro? Resolveu o erro? Tá? Essa tabela vocês podem editar durante o semestre inteiro. Vocês podem, tipo, atualizar, consertar, por exemplo. De repente você resolveu trocar o jogável com o inimigo. É só trocar a descrição, manter essa tabela sempre atualizada. E isso aqui, ó, esse campo aqui de horas é o campo mais importante para mim, tá? Eu quero que vocês já tentem colocar quantas horas vocês gastaram nas coisas que vocês já fizeram. Então vamos supor que você já escreveu uma versão do pitch. Você gravou, sei lá, você gastou, sei lá, 20 minutos, meia hora. Não interessa. Uma hora. Põe quanto tempo você gastou nessas tarefas, tá? A gente tem que medir quanto tempo vocês gastaram no jogo no decorrer do semestre, tá? E eu não posso esperar, tipo, chegar a aula de GDR para poder passar com vocês cada painel, para finalmente chegar aqui e falar e preenche, porque vai demorar, sei lá, mais uma semana. E aí daqui uma semana, sei lá se você vai lembrar, né? E mantém essa tabela aqui, porque na verdade é o único documento que a gente acompanha no primeiro período. Então esse é o único documento que a gente vai ter registrado, né? E inclusive, tipo, como vocês não estão em equipe, né? Tipo, meio que isso aqui já serve como realmente o rolê inteiro, tá? É, lembra, o Hack and Play, ele é uma coisa que a gente vai usar a partir do segundo período. A gente deve usar o Hack and Play pesado, tá? Então vocês já estão usando massa. Mas no primeiro período não faz sentido eu usar uma plataforma de equipe para indivíduo. E sem contar que isso vira também uma avalanche de serviço, eu ter que fazer parte de todo o Hack and Plan, de todo aluno. Então, a tabela é um pouco mais leve para a gente. Então, quem não está fazendo Hack and Plan não precisa fazer, não tem necessidade de fazer, vocês não tem obrigação de fazer. Se você está fazendo, não tem problema fazer. Se você está fazendo no Trello, não tem problema nenhum você fazer no Trello. Só lembra que esse é o documento que a gente está acompanhando na produção do jogo. Então eu preciso de uma versão disso aqui bem arredondada, bem azeitada. Então, se em algum momento você sentir que também está com excesso de trabalho, você tem que preencher a mesma coisa duas vezes, lembra que esse é o documento que a gente está avaliando no curso, tá? Então, esse aqui é um meio que não dá para deixar de lado, não. E eu falo isso muito porque no final do semestre tem a gente fazendo os levantamentos de custo. E
e gasto, para a gente poder também definir preço do jogo. A gente precisa desse GDR meio preenchidinho mesmo, tá? E é bem simples, é uma tabela muito simples de preencher. Cara, façam um favor pro Tilda e preencham essa tabela. Tá, tá compreendido isso aqui, pessoas? Vocês que estão aqui comigo ao vivo no bate-papo. Lembrando que eu estou gravando a aula, depois eu vou colocar essa aula para todo mundo, né? Mas eu tenho um bate-papo e eu estou conversando com as pessoas ao vivo aqui. Então, se você está vendo isso no futuro, eu talvez não leia a sua resposta. Talvez eu não saiba se está tudo ok para você. Massa. Ótimo. Essa é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, tá? A segunda coisa tem a ver com edital. Deixa eu voltar aqui para a pastinha. Tem a ver com o nosso edital, que é sobre o formulário. O formulário, ele, se eu não me engano, o prazo dele é amanhã, não é isso? Pois é, gente, eu quero que vocês relaxem com esse formulário. Esse formulário é para preencher, mas tudo que vocês forem preencher nesse formulário tem aspecto temporário. Isso aqui é um cadastro, tá? Isso aqui é um cadastro. Então, por exemplo, você sabe que seu jogo vai ser no deserto, você põe Desert Shooter, sabe? Então você põe tiro, no, tiro na areia. Depois, a gente muda esse nome, tá? Esse nome é o nome que eu preciso que é o nome de cadastro, ou seja, é o projeto, entendeu? Ou seja, você tem um projeto, eu sei qual campus que você tá, eu sei em qual período que você tá. Tem uma ambulância passando aqui na minha cabeça. Não sei se vocês conseguem ouvir a ambulância. Eu preciso o nome de vocês, o número de matrícula, e-mail para contato, WhatsApp para contato. Então, isso aqui eu preciso porque se você sumir no meio do processo avaliativo, tem como a gente caçar. Ou seja, se você falhar no processo de avaliação, se acontecer alguma coisa, vamos supor que Deus me livre e guarde, você sofre um acidente Kombi. Sabe, a Kombi invade seu apartamento, destrói sua máquina, é, e, e você não tem como entregar o trabalho. Mas, tipo, eu tenho como entrar em contato com você e descobrir isso, entendeu? Ou seja, tem como eu saber o que aconteceu com você, não fica aquele mistério, tá? Gente, esse link está dentro do edital de TI, tá? O edital de TI, ele está dentro da nossa pasta de material didático, tá? Essa pasta é o link que está aqui no começo do nosso bate-papo, que é 1h32, tá? Então, Henrique, se você não tem o link para o formulário, você pode entrar aqui nessa pastinha, ó, e pegar. O link dessa pastinha está aqui, eu vou mandar de novo por via das dúvidas, tá? Então tá. Então se você tem, você tem. Então aqui, ó, isso aqui, cara, é totalmente temporário, tá? Isso aqui é como você imagina que a sua ideia tá agora. Então, lembrando que no primeiro período, gente, as matrículas, elas vão por todo o mês de agosto. Então a gente chega no final do período de matrícula, que agora essa semana é o final do período de matrícula, e a gente fala para a pessoa cadastrar, mas provavelmente essa pessoa vai ter uma ideia que tem uma chance enorme de mudar. É muito comum a ideia do jogo mudar no meio do processo. E título, a melhor época para você dar o título do jogo é próximo do fim, quando você sabe qual que é a natureza principal do jogo. Então esse título é o título do projeto, tá? Como vocês estão sozinhos, gente, gerentes são vocês, tá? Gerentes são vocês. A gente, quando tem o segundo período, o terceiro, o quarto, que são grupos, né? Você tem às vezes 3 alunos. E para não ter que ficar perturbando todos os 3 alunos em relação ao trabalho, a gente pede para um aluno se qualificar como gerente e responder pelo trabalho, tá? No caso, vocês estão fazendo um trabalho individual, então você é gerente, funcionário, servente, você é todo mundo, tá? Esse formulário é universal. Esse é um formulário de cadastro que a gente pega todos os alunos do curso e sabe qual o trabalho que eles estão fazendo e consegue pontuar. Isso é para realmente gerar uma tabela de gerência para a gente, tá? Ou seja, uma tabela que a gente
acompanha todo mundo do curso. Então ela vai pegar todos os períodos, entendeu? E o que a gente está caçando nessa tabela, gente, é o Excel. O que a gente quer nessa tabela é o Excel, que a gente, se deu ruim, eu vou no Excel e eu acho todo mundo, e é lindo. Então, se você está fazendo esse formulário, mas que burocracia, eu falei, é isso mesmo. É exatamente isso. Se você tiver invocado que tem que preencher essa tabela por causa de burocracia, é exatamente isso. E eu sou o cara que está se beneficiando dessa burocracia e que está pegando uma tabela, em vez de preencher ela na mão, aluno por aluno, eu estou fazendo vocês, cada um preencher seus dados para mim. Tá? É, quando termina, dá submit que tá ótimo, tá? E preenche só uma vez, tá? É porque vocês estão na grade nova, Henrique. O Henrique está perguntando se só tem TI no primeiro e no segundo período. Eu falei, não, tem TI em todos os períodos. Ou TCC, no caso de quem está formando. Mas a gente está na grade nova. Como vocês estão na grade nova, a gente está montando um sistema para a grade nova. E a grade nova está no segundo período. Então esse formulário ele já está direcionado e o seu edital já está direcionado para primeiro e segundo período, que são os períodos com a grade nova implementada. Semestre que vem vai ter 3, no próximo 4 e assim por diante, tá? Então a tendência é que essa tabela fique mais corpulenta para mim e que vocês vejam o edital abraçando mais turmas, tá? Mas tem o terceiro período tá fazendo, o quarto período tá fazendo, eles só estão usando um formulário no modelo antigo, tá? Então, essa é a segunda coisa que eu tinha que lembrar para vocês. Lembra de preencher esse formulário, mas que esse formulário ele tem os dados do jogo e do storyline, eles são dados temporários, você vai poder modificar ele se você perceber que seu jogo está mudando de cara, mudando de assunto ou mudando de tema, tá? Isso é só para a gente ter um cadastro dos alunos que estão fazendo TI, ter uma espécie de gerência dos alunos do curso, tá? Vou fechar isso aqui, tá? Esse link eu cheguei pelos requisitos de TI. E eu já compartilhei o link com vocês, mas eu vou compartilhar de novo, só porque eu sou assim. Storyline, cara, por exemplo, igual eu falei, o seu jogo é no deserto, então você tá lá, tipo assim, o rei das Arábias defende seu reino, sabe? Tipo, tá ótimo. Storyline, uma linha, o rei das Arábias defende seu reino. Maravilha. Tipo, girafa mágica salva o planeta. Ótimo, sabe? É só pra gente saber que você tem uma ideia geral da coisa. Assim, eu quero fazer no futuro. Então, tipo, o herói do futuro salva o futuro. Então é só pra gente ter uma dimensão, tá? É só pra gente rastrear. Mas vocês podem modificar isso aqui também, tá? Tá tranquilo? Massa. Olha só. Próxima coisa. Vocês perceberam que a matéria de TI, ela tem só 50 minutos, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a gente tem só 50 minutos para fazer tudo, né? Só 50 minutos. E aí, com esses 50 minutos, às vezes fica meio apertado pra gente poder ver todos os gameplays, ler todos os pitches, com a presença de vocês, tá? Ou seja, eu consigo falar com vocês sobre em que pé está a gestão do projeto, ou seja, quais são as metas da semana, eu consigo passar umas métricas de produção, eu consigo fazer várias coisas nesse horário de 50 minutos. Mas, considerando que a gente tem 23 alunos e vai ter 23 pits ou 25 alunos, não sei. Eu sei que a média dá tipo assim. Eu tenho uma média de 2 minutos para cada aluno para ler e dar retorno nos pitches se eu for fazer a leitura dos pitches durante o horário de aula. Ou melhor, exclusivamente durante o horário de aula. Né? Então, eu queria ver com vocês se é possível, uma vez que vocês não têm horário oficialmente aqui no segundo semestre, na sexta-feira, tá? Se é possível eu agendar um TI aqui, ó. Eu vou chamar de happy hour. No dia 28.
Eu quero fazer outros, tá? Eu quero fazer outros, mas infelizmente eu não posso começar isso amanhã, porque eu já tenho um outro compromisso. Mas eu queria fazer um. Bom, eu posso mandar emoticon de cerveja, Vitor, mas dado a pandemia, eu acho meio difícil eu mandar. É, De novo, eu tô pegando. É um horário que eu tô acostumado. E aqui, ó, o que acontece? A gente pode dar sequência. E a gente pode dar sequência aqui, ó. Nesse dia aqui, ó, eu vou ficar por conta de ler e dar feedback nos pitches. Tá? Se tiver ok, eu vou mandar, obviamente, uma mensagem para vocês pelo TCH pitch. Eu vou mandar, né, se tiver ok, eu vou mandar uma mensagem. Porque esse é um horário que eu tenho disponível, é um horário que vocês têm disponível. E como é o final da semana, né, a gente faz um meio que apanhado mesmo, assim, dá pra dar aquela sensação de Scrum, né, que é aquela coisa de revisar semanalmente o que foi produzido, tá? Então pode ser um pouco dessa cara onde a gente já vai falando o que foi feito e já passando as próximas métricas. De novo, não é uma mudança do horário de aula, a aula continua acontecendo no horário normal, é opcional, ou seja, quem quiser receber um feedback ao vivo vai comparecer aqui e vai ter esse feedback ao vivo. Eu vou usar também esse horário para fazer isso, tá? Só que esse horário ele é de 50 minutos, então é aquela correria, sabe? É aquela correria que vocês já viram, né? Tipo assim, eu tenho que passar todos os anúncios da semana, todos os lembretes, revisar coisas de critério, revisar dúvidas de produção e ainda avaliar os feedbacks. Eu acho meio puxado. Então, eu tô querendo convidar vocês para um happy hour de trabalho. Geralmente, se for rolar igual rolou semestre passado, o que a galera ficou fazendo é que a gente avançava para a noite, trocando ideia mesmo. Falando assim, tipo, conversando sobre coisas de jogos, de produção. Então, virava um happy hour no pós-horário. E eu gravo a parte de feedbacks também, tá? Ou seja, do mesmo jeito que eu estou gravando essa aula, a parte de feedback, de leitura e de conversação, eu gravo também, tá? Eventualmente, se você não tiver interesse de ver feedback nem ao vivo pela nossa aula corrente e nem pela aula de happy hour, ainda é possível colher um feedback comigo por mensagem, tá? Como é que funciona meus feedbacks? Deixa eu passar para vocês um outro link. Eu tenho essa pasta mágica aqui, ó, que é a minha pasta Temp Canvas. Todas as turmas do curso usam essa pasta, tá? Essa pasta fica aberta o semestre inteiro e ela é feita para você despejar arquivo e eu receber arquivo. Ou seja, aqui você vai mandar um arquivo, eu vou ver o arquivo e vou jogar fora. Ela é tempo porque eu não deixo nada aqui salvo, certo? Vocês entendem esse conceito de pasta temporária? Do tipo, você vai me mandar um negócio, mas depois do prazo não tem chance? Tá. Então, eu vou mandar aqui no bate-papo o link dessa pasta. Salva esse link aí, tá? Salva esse link. Sempre que você quiser mostrar alguma coisa, você pode submeter esse arquivo para cá. Tem que lembrar que, obviamente, eu dou aula para outras matérias, eu não estou 100% do tempo online disponível. Mas eu consigo, com algum tempo, ver os arquivos e dar um retorno. Você só precisa me avisar por mensagem, que pode ser pelo Discord mesmo, que você subiu um arquivo e que precisa que eu olhe. Tá? A Isa perguntou mais cedo se ela consegue, por exemplo, mandar um arquivo do celular para eu poder abrir e ver, né? Ou seja, ela tem um arquivo no celular e ela quer que eu veja e que eu dê um retorno. Ela pode mandar para esse link, né? Que eu consigo ver aqui, ó. Ou seja, alguém subiu o arquivo aqui só para por via das dúvidas?
calma, pode subir esse arquivo já para essa pasta de uma vez? Vocês podem. Tem que lembrar que eu tenho um tempo limitado aqui, eu não vou conseguir ver muitos trabalhos hoje, tá? Mas aqui, ó, já Tá, eu chegou o vou. Ninito. Ai, meu Deus do céu, esses nick. Quem que é o Ninito? Gente, localizar os nick. Paulo é o Ninito, beleza. Esse mês passado, o primeiro que subiu, o nick era urso, cara, foi muito doido. É, então, no Discord tá a mesma coisa, galera. No Discord tem os nick de vocês. Associar nick à pessoa tá a coisa mais difícil do mundo, tá? E aí, por exemplo, eu consigo abrir isso aqui ao vivo, eu consigo ler e falar do que se trata, né? É, e já consigo dar um retorno para vocês. Eu já vou fazer isso aqui, tá? Eu já vou fazer uma sessão de leitura aqui, então, Isa, se você quiser subir, você pode. É, E eu não sei como é que vocês lidam com o nick, tá? Mas se vocês puderem colocar igual o Matheus o nome de vocês, fica mais fácil para mim, tá? E lembrando que depois que eu fiz o feedback, eu apago os arquivos, tá? Eu não fico preservando, não fico achando que essa pasta é backup, certo? Tranquilo? Ó, eu tenho uma dúvida para responder antes de ir para isso aqui. O Arthur tinha uma dúvida sobre implementação no jogo, que ele estava montando a história. Arthur, como é que era a sua dúvida mesmo? Antes de eu ir para as leituras dos pitches? Oi, professor. Eu tinha te perguntado se eu podia usar um plugin da Unity para uma mecânica do jogo que eu estava pensando. Ótimo. Pessoas, olha só, vocês estão produzindo um jogo e, com frequência, a ideia de vocês não é coberta pelas disciplinas. Isso acontece com frequência, ou seja, você tem uma ideia de implementação, mas o que está previsto na ementa não cobre aquilo que você quer implementar. Nesses casos, você precisa, se você quer que aquela ideia, se aquela ideia é o core do jogo e meio que você precisa implementar ela, ou num caso mais agradável ainda, você tem tempo para implementar uma ideia que foge do espaço, você pode usar plugins, você pode usar recursos externos, sim. Você tem que declarar eles nos créditos, tá? Então você tem que deixar informado que você usou, principalmente por questões de copyright, né? Geralmente quem disponibiliza esses plugins e declara autoria é porque quer autoria nos projetos que ele participou, tá? E eventualmente, se você for explorar comercialmente esse jogo, você tem que ver quais são as implicações do plugin que você usou no seu produto comercial, tá? Mas pode usar. Beleza. Tipo, tudo bem. Agora, fica atento porque pode acontecer da disciplina cobrir o conteúdo que você quer implementar. Então é sempre bom ir no professor da disciplina e ver se o que você quer implementar vai ser coberto pela disciplina dele. Porque aí é só você montar a hierarquia de produção. No seu caso era uma troca Beleza. de cor, e aí você fala assim, ah não, eu vou conversar com o professor que está dando as ferramentas de motor para vocês, né? Eu nunca lembro Uhum. para qual campus, qual professor que é, né? Se é o Marquinhos, se é o Rock, né? Se é o MOL, mas é só balizar com o professor e falar assim, ó, professor, eu estou querendo implementar isso aqui, isso está coberto na sua disciplina? Tá, beleza. Se tá, então você vai colocar a produção desse requisito no seu jogo para frente, para encaixar com a disciplina e poder implementar com o seu próprio código. Não está Beleza. implementado? Pô, pega o plugin e isso aí, a vida é essa, beleza? Porque conversando com os meninos que sabem um pouco mais de programação e eu e tal, eles tinham até falado de um shader e tal, mas aí eu acho que eu não ia saber fazer, porque é uma matéria mais avançada. Mas aí o Alexandre deu uma sacada de gênio lá e achou esse plugin, que fazia exatamente o que eu estava querendo. Sim, sim. Aí, por isso que eu vim perguntar e tal. Sim, sim, não, é tranquilo. O uso de material externo, se você der os créditos, né? Ou seja, na hora que eu estiver avaliando, eu souber que eu não estou pontuando uma coisa que você não fez, sabe? Que é no mesmo ponto, né? É, eu acho que se deixar claro, entendeu? Eu não vejo problema nenhum. Inclusive porque a gente tem um limite de tempo, um limite de abrangência, que algumas ideias, obviamente, não vão ser cobertas pelo plano de ensino. E se você consegue, por exemplo, pegar o plugin, implementar e manter o jogo correto e funcionando, isso ainda é um mérito, entendeu? Isso não Beleza, diminui então. o jogo de forma alguma, entendeu?
Não, beleza. Obrigado, professor. Aqui, ó, eu tenho 4 pits, tá? Eu tenho 20 minutos para olhar esses 4 pits. E na ordem aqui, eu não, quem mandou primeiro foi o Ninito, não é isso? Tá. Então, jogo de batalha de tanque de ritmo acelerado, o jogador pode enfrentar ondas infinitas de vez em quando coleta recursos para ops. Tá, essa discussão tá ok. Tá bem claro o que tá aqui. Não tem problema não. De forma alguma. Então que aqui dá para entender o que é a ideia, tá? Aqui dá para entender o que é a ideia. A descrição da primeira da sinopse dá para entender o core da ideia, né? Tipo, batalha de tanque é bem tranquilo. Tá, terceira pessoa é essa perspectiva aqui, né? Que você está mostrando na segunda imagem, certo? É, isso aí é uma pergunta da Isadora, é interessante. Você é autor das artes? Vou falar no microfone que é um pouco mais fácil. Esse é o Não, Paulo. essas artes eu peguei ela da internet mesmo. Então dá o crédito, tá? Ok, vou Beleza? anotar. Gente, toda imagem que vocês pegarem na internet, porque a gente vai ter esse documento publicado na PUC, é interessante você deixar aqui o copyright no rodapé, sabe? Eu acho que eu não descrevi isso como critério de ponto é, no, no- na avaliação, tá? Mas para efeitos de documentação dentro da PUC, a gente precisa do copyright dos autores da imagem, tá? Então, Uhum, por favor, se é de um jogo, você põe o copyright do jogo, se é uma pessoa, você põe o nome da pessoa, tá? Isso é tranquilo. beleza. É... A Isadora ficou toda empolgada, achando, pô, você manda benzão na arte. Quem dera Não, adivinhar assim, se assim. você fosse o autor das artes, uma galera já ia grudar no você fácil, assim, falar, opa! Mas isso é interessante de saber, viu, gente? Esse é um outro aspecto que eu vou aproveitar isso aqui, ó. Se você tem alguma habilidade artística, é, sempre demonstra ela, porque, cara, network dentro de faculdade é um trem muito eficaz, gente. Network dentro de faculdade é um negócio muito eficaz. Essa coisa de você, tipo, tá trabalhando junto com outras pessoas e tá vendo, tipo, forçosamente outra pessoa criando um trabalho no mesmo ritmo que você, isso ajuda demais lá na frente, na hora de conseguir emprego, conseguir trabalho. Eu acho que esse mestre, cara, porque tem gente mostrando serviço, eu acho que já saiu uns 4 alunos contratados esse mês já, sabe? Tipo, pra empresa. Que foi meio isso, assim, tipo, o aluno que tá trabalhando na empresa apareceu com vaga, aí o outro aluno já pipocou quem ele conhecia e, pô, tem que ser meio que assim. Então, se você fez as artes, coloca também o crédito pra você, tá? Fala- Põe sua autoria também. Não é só você pegou da internet, não, tá? Tá, então seus comandos são setinhas. Isso aqui, ó, exibindo destreza estratégica, isso aqui talvez eu queira uma descrição melhor de é, como que ela funciona, tá? Uhum, Tipo assim, quais são as variáveis que possibilitam que eu tenha uma estratégia? Por exemplo, o jogo ele tem um sorteio de item que eu posso pegar ou jogar um inimigo para pegar ele, né? Então vamos supor que você tem essa mecânica de sorteio de item. E aí tanto uhum, você pode pegar como você pode colidir num tanque e fazer ele pegar. Isso já me explica um aspecto estratégico, porque existe algo no jogo que eu tenho que tomar decisões sobre usar ou não usar, ou forçar alguém a usar. Então, se você uhum, puder. Essas coisas quando você fala assim, senso sinestésico, tipo. Quando você fala senso sinestésico preciso, tipo, onde que na mecânica do jogo eu vou sentir a precisão? Por exemplo, você vai ter um hitbox muito baixo, ou então você vai ter, tipo, a mira sem compensação, né? Por exemplo, uma mira sem compensação significa que eu tenho que ser realmente preciso na hora de tirar, porque a maioria dos jogos faz uma compensação. A maioria dos jogos tem um hitbox meio largo que fala, não, qualquer coisa ao redor do personagem que está dentro desse hitbox, eu vou considerar como acerto.
né? E ele deixa os Uhum. hitbox menores só para danos específicos, né? Tipo um headshot ou algo assim. Né? Então é legal você ser um pouco mais descritivo aqui. E como você tem espaço para subir, você pode de repente subir esse campo, deixar essa Ah, tá. sinopse Uhum. curtinha Entendi. e preencher mais isso aqui, tá? É, aqui o aspecto da velocidade pode ser inclusive essa coisa da precisão, né? Uhum. Mas é interessante você também falar o que, que o player, se o player ganha algo para lidar com essa velocidade ou se é só através da destreza, entendeu? Porque aí você pode falar assim, ó, o senso sinestésico é preciso porque as ondas de inimigo aumentam, mas a gente não fornece para o player nenhum tipo de habilidade extra. Que é bem comum em Uhum. arcade, sabe? Você, tipo, você não aumenta a velocidade, você só aumenta os inimigos e em arcade você deixa o player se fuder para perder a ficha Play e, sofrendo. né? Então, esse é um jeito que você pode, de novo, arredondar esse texto, tá? Ok. Mecanismo satisfatório é o que você quer, né? Aqui, se você for Uhum. fazer a precisão, a precisão pode ser um diferencial interessante. Tipo assim, não, a gente quer tentar criar uma sensação de precisão real, ou de, né, eu quero que o cara seja realmente acurado na hora que ele estiver atirando. Então isso pode também ser um diferencial, tá? Uhum. É, então, porque pelo que eu vejo assim, porque a coisa do gostoso, né, pode ser, por exemplo, relacionado aos efeitos, né? O efeito do tiro pode ser gostoso. E pode ser onde você quer, Uhum. tipo, trabalhar, né? Você quer trabalhar, por exemplo, em boas animações de tiro, em boas animações é, de efeito, e você quer que a sensação seja gostosa. Mesmo que a precisão seja baixa, você quer que o que o player sente seja muito, muito gostoso. Então é legal você tentar combinar, tipo, com qual desses aspectos mecânicos que você está é, é, associando essa satisfação, entendeu? Uhum. Ok. Aqui, ó, eu já tenho uma observação sobre os três elementos aqui, ó. Hum. Visualmente, eles não trazem uma identidade muito, muito específica para falar, tipo, quem que é um, quem que é outro, entendeu? O design deles tá ainda muito próximo. Eu faria uma pesquisa um pouquinho maior de modelos de tanque bem diversos, assim, para ver se você consegue tanques que têm uma silhueta muito diferente. E pensa realmente no contorno que você tem, entendeu? Ah, tá. E o Ok. contorno desses dois é muito parecido. Então, se achar um tanque que tem um design interessante para tipo, servir de contraponto, entendeu? E o que é interessante você colocar um design bem diferenciado de um para o outro o player ter vontade de jogar com o inimigo, sabe? Isso é um negócio que você fala assim, não, eu acertei no design porque o player ele gosta de jogar com minha nave, mas ele também quer jogar com a nave inimiga, por exemplo. Então, isso é um bom jeito de balizar. Mas principalmente para identificação no gameplay, entendeu? Para localização rápida. E eu faria a mesma coisa em relação ao boss, assim. Eu pegaria uma imagem que mostra um pouco melhor como que é a silhueta do tanque, para mostrar como que ela se diferencia dos outros. Não só pela quantidade de canhões, mas pela forma geral em si também, tá? E se Uhum. possível, também já pensa na paleta de cor, como que cada tanque, que é uma coisa que você tem na prévia aqui, né? Que são tanques que Uhum. têm uma paleta diferente, né? E que inclusive ele tem o mesmo probleminha, assim, né? Tipo assim, a base é muito idêntica dos dois, né? Eu ainda faria mais diferenciado Um ainda, pouco porque mais pensa diferenciado. aqui na sua imagem de preview do jogo, né? Olha o tamanhozinho do objeto. Né? Se a gente puder facilitar a identificação, né? Não ser só por cor, ser por forma também, acho que é bem-vindo, Uhum. tá? Isso aqui tá muito... Aqui, ó, das três imagens, é, essa imagem do meio, ela tá muito Velho Oeste, cara. Ela não tá tão interiorana de um ambiente de guerra, tá? Então, assim, se cair para esse lado, corre risco de ter uma sensação de lapso de tempo, assim, você passou de fase, mas espera que você voltou no tempo. Porque ela tá com Uhum. muito lógica arquitetônica
que a gente encontra no Velho Oeste americano, né? Então, Entendi, entendi. talvez pensar assim, tipo, sempre, se a gente está nessa época onde cimento, tijolo é uma coisa comum e abundante, então aqui também são casas do interior, mas que já levam em conta tijolo, cimento, né? É, ou se vai ser, tipo, numa cidade do interior americano, né? Você pegar, tipo, o que que eles usam de material hoje em dia para construir essas casas, né? Então, Ok, eu acho ok. que você pode alinhar um pouco melhor isso aqui, tá? E na selva, Perfeito. lembra que, cara, você está passando com tanque, então tem que ter um senso de devastação também, tá? Então, Uhum. talvez você pegar uma floresta em processo de desmatamento como referência e tal, porque, de novo, é uma guerra, então provavelmente você vai querer que o cenário. você- Eu não acho que dá tempo da gente falar assim, não, faz o cenário destruindo dinamicamente, porque isso pode ser realmente gerar um problema para você de produção. Então, um jeito de resolver isso é já começar com o cenário no meio do caminho, entendeu? Então, se é uma selva, Entendi. ela já tem a área de devastação meio que resolvida, né? Ou seja, a sua parte de arena, ela já é um pouco disso, entendeu? Então, tronco de árvore Entendi. derrubado, né? Tipo, quebrado, né? Tipo, pensar, tipo, pega imagens também de selva que sofreu incêndio, você talvez faça umas árvores queimadas no meio ou algo assim, tá? Entendi, entendi. Tranquilo? Ó, aqui, ó, pessoas, também já dá pra ver por que que eu quero um horário extra pra fazer essas leituras de pitch. Olha o tempo que eu gastei só em um. Já são 2h08. Na sequência, Isadora, eu sei que foi a primeira a perguntar sobre o pitch. Qual que é o seu? O meu é o que tá logo em cima. É o Space Adventure. Esse pitch. Não, 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 não. O pitch é esse daí. É. Tá. Que eu não. Você tá, Assim, o único sem título. você tá no celular. Tô. Tá? Eu quero ver se isso funciona bem pra você aí. Por isso que eu vou abrir o seu na sequência. E também porque você cantou zerinho lá atrás, você começou a aula já falando assim, eu quero meu pitch. Então eu vou aproveitar que você cantou zerinho, tá? Holy Tá. moly. Não, não muda. Não Pode muda, não muda, mudar, não? não muda o design do documento, não. Tá. É porque eu queria já colocar com as cores do jogo. Eu sei. Mas é porque eu vou falar uma coisa que aconteceu na sua escolha de cores, tá? Esse Hum. amarelo e esse. Deixa eu abrir aqui o GIMP, só pra explicar. Você escolheu umas cores com uma saturação muito alta e que elas estão num espectro de cor complementar. Então, se eu pegar um disco de cores aqui, ó, e aí eu vou tentar explicar isso pra vocês. Eu tô fechando o bate-papo aqui, gente. E eu vou falar pra vocês evitarem algumas coisas na vida, tá? De novo, isso aí não é uma regra, é mais uma guia de conduta. Né? É mais uma guia geral das coisas. Você pegou, tipo, esse azul aqui, ó, que é tipo o extremo azul saturado, Uhum. e pegou esse amarelo, que é o extremo azul saturado do outro lado, certo? Certo. Essas cores, elas são complementares. Elas não são boas Eu para sei. elas não são boas para leitura de Por isso que texto, escolhi. porque se você pensar que meu olho ele tem três bastonetes de cor, né? Ou seja, meu olho é sensível a vermelho, verde e azul, certo? Hum. Na hora de ler seu texto, aqui, ó, meu olho, deixa eu dizer meu olho, ele está completamente, os bastonetes que são sensíveis ao azul, né? Eles estão completamente ativos e atiçados para a leitura dessa cor. E os outros estão completamente ativos, né, para ver esses aqui. Então você está forçando o meu olhar o tempo todo. Então meu olho vai ficar cansado de ler, porque você pegou os extremos de saturação.
Então, um macete, Entendi. se você quer usar azul e amarelo, né, um macete é você. Se você vai pegar o azul mais saturado, ou você vai pegar o amarelo mais saturado, o outro você vai, sei lá, a 50% da saturação, Entendi. que já vai ajudar demais na leitura, Isso é tá? só pra leitura ou isso é tipo escolha de cor no geral? Isso funciona para design de personagem, funciona para se você pensar em alguns elementos de gameplay, mas no geral a leitura de texto é um pouquinho mais sensível, tá? Uhum. Outra coisa é você evitar a saturação total, mas aí já não é por causa do nosso olhar, não. É por causa de uma questão técnica de monitores e de caixa de som, tá? Um monitor e caixa de som elas vibram em sequências semelhantes, mas levemente descompassadas. Quando você pega tipo, os extremos de saturação de vídeo, né, tipo um amarelo mais saturado, ou azul mais saturado, ou vermelho mais saturado, e inclusive o branco mais saturado, às vezes você, numa caixa de som mal configurada, numa tela de vídeo mal configurada, você provoca uma vibração de som, tipo interferência mesmo. Sei. Então, mesmo na cor mais saturada que você for pegar, em vez de pegar 100% da saturação, pega, sei lá, 99% ou 95% da saturação. Ou seja, desce um degrau da saturação. Geralmente, quando você tem nas seleções de cor, você tem um controle de saturação, né, o que é o HSV, você consegue pedir 95 e não pegar o saturado total. Sem contar que, se você já está no saturado total, por exemplo, você vai fazer um modelo, por exemplo, se você já saturou a cor no máximo, na hora que você vai colocar luz, lâmpada, sombra, não tem como saturar mais. Então você meio que gera uma informação estourada na tela. Então é bom Uhum. evitar a saturação total, assim como, né, para pintura de textura, por exemplo, é bom evitar o branco total e o preto total, exatamente para você ter geração de sombra e luz acontecendo. E cara, tipo, é a mesma paleta, tá vendo? É a mesma paleta. Não parece que mudou tanto, mas ela vai irritar menos o olhar de quem está consumindo, tá? De novo. Agora, de novo, é um documento que é de preenchimento. Eu não recomendo que você dedique tanto tempo no design do pitch. É mais interessante fazer isso no GDR, tá? O GDR pode ser um pouco mais finalizado, porque você quer um documento de uma leitura só, então eu não gastaria edição do pitch, sabe? Até porque em algumas empresas nem pode. Em algumas empresas tem que usar. De novo, eu não vou tirar ponto Entendi. nenhum, não vou. é, Não, é, é, eu vou mudar ainda. Aí quando próxima versão ele fica normal. eu não vou detonar, mas é só porque é um trabalho adicional que não faz diferença, entendeu? No DDR faz um pouco mais sentido, que é um documento que a gente ele acaba virando nosso pitch de venda, entendeu? E esse aqui é só um pitch de treinamento. De novo, você pode manter esse layout, mas para quem não mexeu no layout, gente, não altera, tá? Não preocupa com isso não, relaxa. Eu não vou dar mais ponto ou menos ponto. Eu realmente não vou avaliar se a pessoa fez um design legal do pitch document. Eu não estou colocando isso no requisito, tá? Mas mesmo assim, eu acho, Isadora, para não ficar no vácuo, eu já achei legal você ter tentado fazer um design. Isso mostra alguma preocupação com o visual, tá? Princess Knight, 3D Hell Shooter. Eu tenho 5 minutos. Ai, meu pai. Edição top-down, que a nave controlada por uma cavaleira medieval precisa combater. Ah, então é um mix de passado e futuro? É, Ah, legal, exato. legal, legal. Vamos dar um nome para isso, né? Porque se steampunk é o futuro do ponto de vista da Revolução Industrial, né? É o futuro do ponto de vista medieval punk. Como é que a gente faz? A gente fala óleo fervente punk, Tem a menor ideia. né? Então, dá pra ser que você tenha cunhado um estilo aí, tá? É... Gente, como que você vai justificar que ela é responsável pelo próprio caos que ela tá enfrentando? Quê?
como que você vai justificar que a princesa ela é responsável pelo próprio caos que ela está provocando? Provavelmente pra, tipo, tentar eliminar o jogador. Não, Só mas que como o jogador passa por todas as provações, aí eu tenho que lutar contra a própria princesa. mas vai ter algum lore disso? Vai ter tipo uma viagem no tempo? Vai ter tipo uma versão. Não, talvez eu coloque só. Não sei ainda, tipo, eu coloco só uma caixa assim de texto explicando isso, mas não vai ser tipo, não vai ter ultra foco assim, Uhum. É só porque história. ele virou porque isso aqui na sua sinopse virou tem um certo valor, né? Que é o valor do plot twist, né? Seu jogo ele carrega um plot twist. Que é, na verdade, É, um dos processos de recompensa de jogo que a gente dá pro player, né? Você dá pro player um. porque eu, Pode é falar. que eu achei que seria interessante, porque normalmente em jogo medieval você tem que salvar a princesa. Eu achei que seria legal assim, em vez de ter que salvar ela, você tem que lutar contra ela no final. Sim, mas aí só pensa, tipo, de novo, igual você falou, pode ser uma caixa de texto, pode ser um rolê tipo Celeste, né? Que o personagem divide em dois, pode ser tipo o player passa a controlar outra coisa que não é a princesa, entendeu? É só você pensar como que você vai resolver isso pro player ter a recepção desse plot twist, entendeu? Como que ele vai ser apresentado pro player. Porque isso é um ponto importante né, da ideia, né, do core da ideia aqui. Tá? Direita para esquerda, então você não vai para frente, né? Não, Tá, só direita e esquerda mesmo. tá. Perder seus 3 hit points, beleza. Pô, 3 hit points vai ser um jogo meio hard, né? É, Tá. acho que é. Não, quando vocês fizerem, ó, dica pra vocês, pessoas. É, Quando vocês forem fazer o jogo de vocês hard, as versões que vocês vão mandar pra gente fazer a avaliação de critérios, faz ou uma versão mais fácil, ou um nível fácil, pra gente poder agilizar o processo de avaliação. Porque se o seu jogo é muito difícil e eu vou perder horas pra conseguir chegar na fase 3 pra avaliar que tem 3 fases, isso vira um problema. Ô, Dan, você Oi? pode voltar um pouco? Eu caí da aula. Ah, não, sem problema. A internet deu. O que eu tô falando aqui é que os jogos que são muito difíceis, Isabela. Ah, e lembrando, pessoas, eu tô gravando a aula, tá? Eu vou subir ela pro YouTube daqui a pouco. É, eu tô falando que jogos que são muito difíceis, Isadora, eles, Hum, às vezes quando a gente vai avaliar, a gente perde muito tempo tentando fazer acontecer as coisas no jogo. Por exemplo, são 3 fases e às vezes o jogo é muito difícil, eu não consigo chegar na terceira fase e eu não sei se ela existe. E aí eu estou recomendando que as pessoas, quando entendi. estiverem fazendo o jogo, fazer alguma forma para que na avaliação a gente possa chegar na totalidade do jogo, que pode ser um nível fácil, pode ser um cheat, pode ser uma versão do jogo que pega mais leve, para que a gente possa ver tudo que foi implementado no jogo sem ter que ficar gastando muitas horas para poder conseguir, ou seja, para não ter que virar craque em todo o jogo e conseguir ver o conteúdo inteiro, tá? Isso é uma coisa que ajuda Tá, demais tá. na avaliação. Então, você fazendo com 3 hit points, às vezes você já programa com a cheat de fazer, sei lá, 20 hit points, 50 hit points, entendeu? Nossa senhora. Não, eu não sei quão difícil você quer fazer isso aí. Eu tô pensando no pior. Eu tô pensando no pior cenário, tá? Deixa eu dar uma olhada no bate-papo, porque no meu tempo acabou. E eu dei uma distraída do bate-papo. É... Só estou usando retrofuturista, não tem problema usar retrofuturista. É... E eu vi que o pessoal estava discutindo sobre o gênero. E o Guilherme perguntando tipo um cheat code. Acho que um cheat code é uma ideia para facilitar o processo de avaliação para eu não ter que ficar craque em todo jogo. O que não quer dizer que eu não vou tentar, entendeu? Mas é porque tem hora que você tem que parar de tentar ser craque e avaliar e lançar nota. Então, para essa hora, eu quero um jeito fácil de fazer. Isadora,
semana que vem, na quinta-feira, eu já começo com a continuação do seu pitch, pode ser? Tá, E aí pode a ser. gente faz o happy hour também, tá? Pra gente ver os pitches. E as pessoas também que eu não vi, eu só vi o do Ninito. Vocês viram por que eu preciso de uma hora extra para fazer isso. Vocês podem deixar isso aqui, ó, pessoas, que eu vou tentar ver se eu consigo um tempinho para ver depois, tá? Mas aí na próxima aula a gente começa por esses pitches, se vocês quiserem atualizar no meio da semana, alguma coisa, a gente começa dando feedback deles, tá? Ô Vitor, qual foi essa pergunta que eu perdi? Sobre a visão da câmera? Foi essa a pergunta, Vitor? Pois é, você pode mudar a visão de câmera, até porque isso pode ser um gameplay emergente. Pode ser que você está fazendo um jogo, por exemplo, que é side-scroller, e está achando ele muito legal, mas aí você muda a câmera de posição e o jogo fica mais legal. Então, meio que você tem que poder mudar, entendeu? Você tem que poder, tipo, trabalhar em função do jogo. Então, sim, vocês podem mudar ângulo de câmera. A ideia de vocês já projetarem como uma ideia de posição de câmera é que a gente ganhe tempo, né? Ou seja, quanto mais troca de câmera, mais mudança em cima do planejamento, mais caro vai ficando o jogo. Porque mais tempo você tem que dedicar na mesma coisa. Mas você pode tentar. Se o seu jogo estiver chato, você fala assim, pô, não tô gostando. Essa é uma das coisas que você pode mudar para tentar melhorar o seu jogo, tá? Então pode sim. Tranquilo? Pessoas, brigadão aí pela presença na aula de hoje. Infelizmente essa semana eu não consigo fazer o happy hour, eu já estava com vontade de fazer, mas semana que vem a gente faz nossa aula já revisando os pitches e faz o happy hour revisando os que não derem tempo de ver em aula, tá? E essa aula foi gravada, daqui a pouco eu vou estar disponibilizando ela para vocês no YouTube. Eu não vou gravar as despedidas todas, não, tá?